No dia 19 de setembro de 1960, a estação central da Agência de Inteligência em Leopoldville, a capital da recém-independente República do Congo, recebeu uma mensagem através de um canal altamente confidencial de seus superiores em Washington. De acordo com um livro que revela todos os telegramas relacionados ao Congo, de Eisenhower para Kennedy, um indivíduo identificado por um pseudônimo, Joe, estava prestes a desembarcar no país vindo de Paris com instruções para uma missão secreta de extrema urgência. No entanto, poucos detalhes foram fornecidos, enfatizando-se a necessidade de sigilo absoluto. Tanto a missão quanto o chefe da estação foram estritamente instruídos a não discutir a mensagem com ninguém. Uma semana depois, o enigmático John Doe pousou no Aeroporto Internacional de Ndili e se identificou como o principal cientista da CIA. Ele revelou que tinha trazido consigo um kit contendo uma arma biológica, mais precisamente, um veneno exótico projetado para causar uma doença fatal comum naquela região da África. Ele informou ao chefe da estação que a substância letal estava destinada a Patrice Lumumba, o herói anticolonial panafricano e nacionalista, que se a CIA conseguisse o que queria, se tornaria o breve primeiro-ministro do Congo independente. O plano era encontrar uma maneira de administrar o veneno a Lumumba, seja na comida ou possivelmente na pasta de dente dele. No entanto, o chefe da estação foi informado de que o veneno não era a única opção aceitável. Qualquer método que eliminasse Lumumba era aceitável, desde que não pudesse ser rastreado de volta ao governo dos Estados Unidos. O chefe da estação questionou quem havia autorizado essa missão, e os cientistas responderam que a ordem para matar tinha vindo da mais alta autoridade, o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Chegar até o presente é uma tarefa impossível sem ser tocado pela memória assombrada de Lubumbashi, no sul da República Democrática do Congo, em 1961 conhecida como Elizabethville. As imagens de Patrice Lumumba surgem imediatamente, pouco antes de seu brutal assassinato, ocorrido em um curto e devastador tiroteio, com o rosto inchado e seus olhos vidrados de dor e medo, após incontáveis sessões de tortura e espancamentos brutais. O subsequente voo sob custódia através do vasto território que um dia o aplaudiu fervorosamente, culminando em seu transporte em um jipe, deixou Lumumba desaparecido por semanas. Sua localização era uma incógnita que gerava confusão e incerteza. As palavras que ele escreveu para sua esposa apenas 4 meses após a independência do país são um lembrete doloroso de sua identidade e do significado que ele representava para muitos naquela época, bem como para os que o reverenciam hoje. Lumumba afirmou: "Morto, vivendo livre ou na prisão, não são os colonialistas que determinarão meu destino, mas sim nosso próprio povo, para quem a independência se transformou em uma gaiola na qual somos observados de fora da história. Um dia teremos nossa voz, mas não será a história ensinada por Bruxelas, Paris, Washington ou mesmo pelas Nações Unidas. Será a história que ensinaremos a nós mesmos, um relato da emancipação de nosso país do colonialismo e de seus fantoches, uma história de glória e dignidade." Acredita-se que Lumumba estava destinado a se tornar uma figura marcante desde o momento em que proferiu seu inflamado discurso no dia da independência do país, em 30 de junho de 1960, na Casa do Estado, uma versão local da Casa Branca. O evento começou de maneira tranquila, mas foi abruptamente transformado pelo discurso apaixonado do primeiro-ministro Patrice Lumumba, no qual ele denunciou o sofrimento do povo africano nas mãos de seus opressores. Enquanto o então rei Balduíno da Bélgica tentou minimizar o momento, atribuindo a independência à suposta genialidade do rei Leopoldo II, Lumumba continuou falando da verdadeira luta do povo africano por libertação e autodeterminação. Leopoldo, que governou o Congo como sua propriedade pessoal, onde ele explorou brutalmente a população através de atos desumanos, como decapitações e amputações de mãos como punição pelos trabalhadores. Cerca de 10 milhões de vidas foram perdidas, e essa crueldade ultrapassou todos os limites. Surpreendentemente, até mesmo outros europeus, que geralmente não se preocupavam com a opressão dos africanos, condenaram suas ações, manchando a reputação da Bélgica, que mais tarde assumiu o controle da colônia. O discurso do rei foi seguido por um discurso contundente, mas pouco inspirador, do então presidente congolês Joseph Kasavubu. Em seguida, o primeiro-ministro Lumumba apelou para que o Congo se tornasse o ponto de encontro de toda a África e lembrou a OAS membros do novo parlamento as ironias, os insultos e os golpes que enfrentaram por serem negros. Ele bateu de volta e repreendeu o rei belga condescendente diretamente em seu rosto.
Mesmo que a independência do Congo tenha sido proclamada de acordo com a Bélgica, nenhum congolês deve esquecer que ela foi conquistada através de uma luta persistente e inspiradora, cheia de lágrimas, fogo e sangue. Estamos profundamente orgulhosos de nossa luta, pois era nobre e indispensável para acabar com a humilhação e a escravidão que nos foram impostas durante os 80 anos de domínio colonial. Nossas feridas ainda são recentes e dolorosas demais para serem esquecidas. Isso descreve Lumumba como alguém alto, magro e intenso, com olhos vermelhos por trás dos óculos. Ele era um orador fascinante que teve a coragem de falar a verdade para o poder. Seu discurso eloquente foi aplaudido de pé, mas não foi bem recebido pelo rei belga e por outros observadores ocidentais que estavam chocados, pois um africano nunca havia ousado falar assim na frente de europeus. Isso despertou receios entre os europeus de que haveria uma vingança dos antibrancos como tema principal de seu regime. Como o Congo havia sido uma colônia belga, a CIA e o governo dos Estados Unidos constantemente consideravam essa relação. Em 1964, relatórios desclassificados da CIA revelaram como a agência conduziu uma série de ações rápidas e operações no país, incluindo uma campanha massiva de relações públicas para denunciar Lumumba e promover líderes pró-ocidentais. Essa campanha foi uma das maiores da história da CIA e incluiu atividades relacionadas à mudança de regime, propaganda e ação política, incluindo a acusação de Lumumba como comunista e a organização de multidões e protestos contra ele. Lumumba era visto como um obstáculo para o Ocidente manter sua influência na região e proteger seus interesses econômicos. Ele era o primeiro-ministro do Congo, mas foi baleado por um pelotão de fuzilamento junto com 2 de seus aliados, com seus corpos desmembrados e encharcados com ácido apenas 3 dias depois. Tudo isso aconteceu enquanto o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, estava tomando posse na sede da CIA em Langley, Virgínia. Todos saudaram o fato de que a nova administração não teria que lidar com o caso Lumumba antes mesmo de o antigo Congo belga se tornar independente. O nome de Patrice Lumumba apareceu nos relatórios da CIA como um radical desclassificado. Os documentos indicaram claramente o desejo do governo americano de se livrar de Lumumba, o líder do Congo. O chefe da CIA comunicou isso à estação em Leopoldville, onde Lumumba continuava ocupando cargos importantes. O resultado mais provável disso tudo seria o caos, no melhor cenário, e, na pior das hipóteses, abriria o caminho para a tomada comunista do Congo. A remoção de Lumumba era vista como uma questão urgente e prioritária, dado o contexto geopolítico. Lumumba era frequentemente comparado a um Fidel Castro africano. No entanto, no Departamento de Estado do ZEUA, altos funcionários não estavam totalmente convencidos de que Lumumba era comunista. Eles consideraram a possibilidade de exercer uma influência moderadora sobre ele quando ele visitasse os Estados Unidos para uma reunião nas Nações Unidas, então o convidaram para Washington. Durante essa reunião, o subsecretário de Estado Douglas Dallon tentou persuadir Lumumba a depender exclusivamente das Nações Unidas para questões internas do Congo. No entanto, Lumumba deu uma impressão negativa, parecendo uma personalidade irracional e quase psicótica. Ficou claro que ele era uma figura difícil de lidar. Algumas semanas depois, o presidente Eisenhower presidiu uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, na qual o principal tópico de discussão foi a situação no Congo. Os líderes estavam preocupados com a possibilidade de as bases belgas no Congo caírem nas mãos soviéticas. Naquela época, quando a possibilidade de assassinar Lumumba surgiu, a ideia foi discutida durante uma reunião do Pentágono com representantes do Departamento de Defesa, do Estado-Maior Conjunto e da CIA. Durante essa reunião, alguém fez uma pergunta sobre a possibilidade de uma tentativa de assassinato contra Lumumba, mas o assunto foi rapidamente descartado pela CIA. Os funcionários da CIA presentes pareciam relutantes em discuti-lo, não por razões morais, mas porque consideravam a ideia inviável ou achavam que o grupo presente na reunião era grande demais para discutir um assunto tão delicado. Independentemente de Lumumba ser ou não um aliado dos soviéticos, a visão predominante era que era urgente tomar medidas para evitar que o Congo seguisse o caminho de outra Cuba nos dias seguintes à sua independência. Nesse período, as forças militares congolesas começaram a atacar a população europeia, que ainda estava presente no país. Diante disso, Bruxelas decidiu não apenas intervir militarmente e ocupar partes de sua antiga colônia, mas também apoiar a secessão da província rica em minerais de Katanga, onde a empresa mineira belga com ações minoritárias britânicas, Katanga, estava localizada. Em resposta a essa situação,
Lumumba enviou um telegrama solicitando ajuda militar urgente das Nações Unidas e pedindo que considerassem a intervenção militar belga como um ato de agressão contra o Congo. No entanto, seu pedido foi ignorado, em parte devido ao receio dos Estados Unidos de que Lumumba pudesse seguir um caminho semelhante ao de Fidel Castro. Diante da falta de apoio internacional, Lumumba decidiu buscar ajuda na União Soviética, o que causou preocupação em Londres e Washington, que temiam que os soviéticos estabelecessem uma posição sólida na África. Lumumba enviou uma segunda mensagem desesperada a Moscou, e a União Soviética respondeu enviando aviões para auxiliar o exército de Lumumba. Katanga, uma região do Congo, houve esforços para evitar a secessão. Os historiadores acreditam que esses esforços abriram uma nova frente nas tensões da Guerra Fria entre as autoridades ocidentais. Eles estavam preocupados que o líder congolês Patrice Lumumba estivesse se aproximando da União Soviética, o que poderia dar à União Soviética acesso a valiosos recursos minerais, incluindo o urânio. Ao invés de fazer o discurso de independência que poderia ter agravado ainda mais as tensões, um telegrama desempenhou um papel crucial. Esse telegrama contribuiu para a percepção de Lumumba como um líder pró-soviético radical. Os Estados Unidos e seus aliados conseguiram convencer um jovem coronel chamado Joseph Mobutu, o segundo homem do exército, a assumir o controle. Coronel Mobutu tomou medidas imediatas, derrubando políticos e expulsando diplomatas soviéticos e tchecoslovacos, bem como seus conselheiros militares e equipamentos. Isso resultou na prisão domiciliar de Lumumba, embora ele estivesse de fato sob a proteção das forças da ONU. No entanto, Lumumba conseguiu escapar com sua família e buscou refúgio em Stanleyville, onde tinha apoio. No entanto, sua própria popularidade tornou-se um problema, pois ele pretendia conquistar o apoio do campo. Ele realizou discursos para mobilizar as pessoas em favor de sua causa, o que permitiu que seus captores o localizassem rapidamente. Lumumba foi capturado e entregue a um grupo separatista, que estava determinado a matá-lo. Enquanto estava sob custódia, Lumumba escreveu uma carta desesperada contrabandeada de sua cela nos últimos dias antes de sua morte. Nessa carta, ele destacou a necessidade de esclarecer o Código Penal em vigor no Congo, que estipulava que um prisioneiro deveria ser levado perante um magistrado no dia seguinte à sua prisão, independentemente das circunstâncias. Ele também apontou que todo preso tinha o direito a um advogado, mesmo que não houvesse mandado de prisão. No entanto, Lumumba e outros prisioneiros foram mantidos em um acampamento militar por 34 dias em celas de castigo, em total silêncio. Ninguém em posição de autoridade ouviu qualquer advogado. Um aliado de Lumumba tentou entregar uma carta ao secretário-geral da ONU, Doug Hammarskjöld, que estava visitando a República Democrática do Congo naquela época. O chefe da ONU também foi instado a permitir que o contingente ganês da ONU realizasse uma missão de resgate coordenada pelo presidente do Ghana, Kwame Nkrumah. No entanto, o secretário-geral, sob pressão direta dos Estados Unidos, recusou esse pedido. Langley, agindo cada vez mais impaciente, recebeu instruções de Washington para permitir que os congoleses cuidassem do assunto, o que se traduziu em 3 dias de violência e no assassinato de autoridades Katanga. Posteriormente foi anunciado que Lumumba havia escapado, mas logo alegaram que ele foi capturado e morto por tribos congolesas. Naturalmente, essa versão dos acontecimentos não foi acreditada por ninguém, o que desencadeou protestos em todo o mundo e levantou muitas perguntas sobre as circunstâncias que cercaram a morte de Lumumba nas décadas seguintes. Uma investigação das Nações Unidas, embora não tenha conseguido determinar as circunstâncias exatas de sua morte, concluiu que ele foi assassinado por oficiais katanganos e mercenários belgas imediatamente após sua chegada a Elizabethville. Seus corpos foram inicialmente enterrados em covas rasas, mas posteriormente foi ordenado que os corpos desaparecessem. Nesse momento, um policial belga liderou um grupo que desenterrou os corpos, desmembrou-os e dissolveu o máximo de partes do corpo possível em ácido sulfúrico. Tudo o que restou foi incinerado. Como relatórios posteriores revelariam, o verdadeiro responsável pela matança eram os combatentes do Congo, provavelmente com o consentimento do governo belga, que nutria um ódio ainda maior por Lumumba do que os Estados Unidos e o Reino Unido. Entre os políticos influentes no Congo que tomaram a decisão de entregar Lumumba àqueles que acabaram por matá-lo, havia 2 homens próximos a ele. Muitas pessoas e nações tinham interesse na morte de Lumumba devido às conexões que ele mantinha com o mundo ocidental. Uma parte obscura da história que geralmente não é abordada nas salas de aula é que, em última análise, Lumumba não era o tipo de figura que muitos retratam. Ele não era apenas um congolês comum,
mas foi vítima de uma reação excessivamente alarmante entre as facções africanas em conflito, logo após os belgas terem deixado o Congo. Na verdade, ele foi assassinado por uma aliança sinistra liderada pela CIA, o governo belga, o MI6 e congolenses bem pagos, tudo isso ocorrendo durante a intensa Guerra Fria dos anos 1960. Até hoje, as guerras do Congo mantêm um grande significado geopolítico devido ao seu tamanho, que é 1/4 do território dos Estados Unidos e maior que toda a Europa Ocidental. Além disso, o Congo abriga 63% da produção global de cobalto, é o maior produtor de cobre de alta qualidade, o terceiro maior produtor de diamantes, um dos maiores produtores de coltan, um dos maiores produtores de ouro, e possui significativos depósitos de urânio e minério de ferro. Essa vasta riqueza natural torna o Congo extremamente atrativo. Um relatório da CIA datado de setembro de 1960 descreve Lumumba como um orador carismático e emocionalmente comprometido com a unificação do Congo sob um governo central forte. Ele afirmava que seus interesses estavam alinhados com os do povo congolês e se autodenominava um nacionalista que buscava nada menos que a independência completa e o controle total dos recursos naturais para melhorar a vida do povo congolês. A ideia de que Lumumba estava fortemente ligado à influência soviética no Congo não foi apenas uma conclusão da inteligência, mas também derivou da crença geral de que qualquer nação remotamente associada à União Soviética era vista com suspeita. União ou China seriam influenciadas pelo comunismo. O Congo era apenas mais um obstáculo à expansão do comunismo, e a CIA estava determinada a garantir a lealdade ocidental. Mesmo na Guerra Fria, Lumumba estava comprometido em manter uma posição neutra. Ele não ficaria surpreso ao ver que seu sucessor, Joseph Mobutu, se tornou um aliado estratégico dos Estados Unidos na África por mais de 3 décadas. Patrice Lumumba estava fadado a desaparecer de uma forma ou de outra, seja por um assassinato ordenado pelo governo dos Estados Unidos e executado pela CIA, ou por um assassinato cometido por seus oponentes congoleses, com a ajuda de mercenários britânicos e belgas. Esse evento não chocaria ninguém. O caso Lumumba abriu os olhos de muitos para a violência do neocolonialismo na África. Lumumba era uma das vozes mais proeminentes no movimento anticolonial africano, considerado por muitos como o assassinato mais significativo do século XX. Ele foi, de certa forma, o Che Guevara da África, ou talvez o Sukarno da Indonésia, que foi derrubado, mas não assassinado. Talvez até mesmo o Malcolm X. Lumumba era uma figura imponente e enérgica, com uma aura revolucionária que foi silenciada antes que ele pudesse realmente exercer seu poder. Se ele tivesse tido tempo suficiente, muitos se perguntam como ele teria transformado o Congo e o mundo. Imagine como o Congo seria hoje se Lumumba não tivesse sido assassinado. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo!